Então vamos lá, né? Vamos ver se agora, se a internet não vai cair, né? Pelo amor de Deus. Então vamos começar aí de novo, né? Primeiramente, boa noite. E hoje o nosso assunto é doces. Então, se você é uma pessoa que sente muito desejo, muita vontade de comer doce, se você descontrola, às vezes não consegue se controlar diante dos doces, se você busca o emagrecimento, busca a queima de gordura, mas tem muita dificuldade em dizer não pro doce e suco sem açúcar, café sem açúcar, nem pensar, essa live hoje é especialmente para você. Então, se você aí quer queimar gordura e sem deixar de comer um docinho aí, então fica até o final que você vai entender os motivos que te levam a ter esse descontrole, a estar comendo doce. E depois dessa live vai ficar muito mais fácil você conseguir comer a sua sobremesa e sem não atrapalhar o seu emagrecimento. Isto. Então vamos lá. Agora eu acho que a internet firmou, né? Então vamos lá, então, pessoal. Bom, primeiro ponto, existe vários fatores que vão influenciar você a comer doce, tá? E o que eu sempre falo, se você come de uma maneira equilibrada, uma vez ou outra, isso aí não vai atrapalhar seu emagrecimento, não vai fazer você não ser saudável, tá? O problema tá justamente nas quantidades, né? Então é importante a gente ter estratégias para conseguir comer doces e ao mesmo tempo secar, né? Eliminar aí a pochetezinha, nas gordurinhas localizadas que tanto nos incomodam, tá bom? Então hoje a gente vai estar destrinchando aqui alguns motivos que levam aí as pessoas a estarem ingerindo doces, tá? E dessa forma você vai conseguir comer eles de uma maneira equilibrada e mesmo assim, né, ter um emagrecimento. Bom, primeiro ponto aqui, o que a gente precisa deixar claro, a gente precisa entender aqui. Por que o doce, Nutri, ele é algo que a gente tem que prestar atenção quando a gente quer eliminar gorduras? Justamente por dois motivos principais aqui. O primeiro motivo, que é o que todo mundo fala, é as calorias, né? Porque doces, né, de maneira geral, mesmo às vezes aquelas preparações fitness, elas costumam ter bastante calorias, né? Elas costumam ter uma dosagem grande de calorias para uma porção pequena. E às vezes a gente não fica só numa porção, a gente come mais de uma porção. Aí acaba tendo o quê? Excesso de calorias. Se há excesso de calorias, junto com outro leque de fatores, muito provavelmente o que vai acontecer? A gente vai ter a tendência a acumular gordura, tá? Então esse ponto aqui não é interessante. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes? Um brigadeiro. Muitas pessoas não conseguem consumir apenas um brigadeiro. Elas têm a necessidade ali de comer mais um. Quer ver um chocolate que as pessoas acabam extrapolando muito? É o danado do bis. Gente, aquele negócio é difícil demais você comer só um bis. A vontade é de comer uma caixa inteira. E muitas vezes, né, você acaba comendo essa caixa inteira. E aí, se você está buscando emagrecimento, isso aí pode atrapalhar sim muito, principalmente se isso ocorre com frequência, né? Se isso aí ocorre com mais frequência ao longo da sua semana, ao longo do mês, tá? E justamente essa caixa de bis a mais aí pode influenciar no seu resultado, mesmo você fazendo uma dieta com contagem de calorias, né? Mesmo você treinando, isso aí pode sim te sabotar. Então hoje a nossa ideia aqui é justamente te ajudar a evitar isso aí, tá? Então o primeiro ponto é as calorias, mas um motivo ali, né, que a gente tem que se atentar ao consumo de doce e que muitas pessoas não sabem, porque elas só focam em calorias, é em relação ao índice glicêmico, tá? O que é isso, Nutri? Calma que eu vou explicar para vocês. O índice glicêmico é a velocidade que aquele carboidrato, tá? Ele vai chegar na sua corrente sanguínea. Então, doces, eles têm um índice glicêmico alto, né? Então, o carboidrato de um doce, por exemplo, da caixinha de bis aqui que eu falei, rapidamente ele vai ser absorvido, né? Rapidamente ele chega na corrente sanguínea.
E isso aí, esse alto índice glicêmico não é legal porque acaba estimulando muito a vinda da insulina. E quando a gente tem excesso de insulina, o nosso corpo passa a não combinar muito com ela, né? Ela passa a não conseguir fazer o papel que ela precisa fazer. Ela fica um pouco desorientada, porque ela vê que é tanto de glicose chegando, né? Então ela sente uma certa dificuldade de lidar com aquela situação e ela vai lá e fala o que para o seu adipócito, né? Que é a sua célula que armazena gordura. Ela fala assim para ele: ó, essa pessoa aqui, ela tá comendo muito carboidrato, tá chegando aqui carboidrato refinado com alto índice glicêmico, chegando muito rápido. Então essa pessoa aqui, ela tá com algum problema. E eu não tô dando conta de lidar com esse tanto de glicose que tá chegando, porque tá vindo muito rápido. Então, senhora adipócito, você não vai liberar essa gordura que tá aí na pochete, não. Você vai deixar ela quietinha, armazenada aí, tá? Porque tá esse tanto de glicose aqui, eu não consigo lidar com tudo isso. Então, automaticamente, esse alto índice glicêmico dos alimentos, né, quando a gente consome de uma maneira que não é estratégica, né, principalmente vindo aí de carboidratos refinados, que, né, o exemplo aqui é o doce, isso aí vai contribuir para um desajuste, né, do nosso metabolismo. A insulina vai ficar doida, ela não vai conseguir, né, lidar com essa situação, porque vai chegar muito carboidrato e automaticamente ela vai bloquear a queima de gordura. Ela vai aí pedir para o seu corpo estagnar nesse processo de emagrecimento, não deixar eliminar a gordurinha que está localizada, tá? Então aqui o consumo do doce, ele tem relação a esses dois fatores. O excesso de calorias e o excesso, né, de alimentos com alto índice glicêmico. E o nosso corpo ali não conseguindo lidar, né, principalmente com esse excesso, né, de alimentos com alto índice glicêmico, ele vai acabar bloqueando a queima de gordura, vai acabar ali travando esse metabolismo, o que leva muitas pessoas a não conseguirem emagrecer, mesmo estando fazendo uma dieta com baixo consumo de calorias. Por isso que o emagrecimento não é apenas você contar calorias, mas você precisa ter estratégias certas para você conseguir, né, destravar seu metabolismo, colocar ele para funcionar da maneira que ele deve funcionar, para que assim você consiga secar, né, e eliminar principalmente gordurinhas localizadas, né, gordurinhas aí que ficam aí, incomodando e a gente tenta fazer de tudo para eliminar e não consegue, tá? E agora, né, você entendendo por que a gente tem que prestar atenção no consumo de doce, a gente precisa também entender o porquê que a gente come doce. Porque os motivos que nos levam a comer o doce ali, se você entender eles, você consegue elaborar estratégias para controlar e comer esses doces de uma forma que não vão atrapalhar esse processo aí de eliminar gordurinhas, tá? Então aqui a gente tem um primeiro ponto que vontade, né? E a vontadezinha, tá? A vontadezinha, ela tá relacionada a algum evento social. Então, por exemplo, você foi no aniversário de criança, né? Então você tá no meio que, né? De um encontro social, de comemorações ali. E ali, você vendo o doce, você sentindo o cheiro, né? Você está sendo estimulado pelos seus sentidos, você acaba comendo doce, tendo, né, a vontadezinha de comer doce. Então, essa vontadezinha social, né, que a gente tem devido, né, aos nossos sentidos, ela tá tudo bem se ela não é algo que ocorre todo final de semana, né? Então, aí, se na sua família todo final de semana tem um aniversário com doce, você tem que tomar cuidado, porque isso aí pode estar te levando a comer doce em excesso e vai sim atrapalhar, né, a queima de gordura, né? Então, o que a gente deveria fazer nesses quesitos? Se é uma vontadezinha, você pode consumir, mas cuidado para não consumir em grandes quantidades, né? Então, comer um brigadeiro, né, um pedacinho de bolo numa festa de aniversário
não vai fazer imediatamente você transformar aquilo em gordura. Principalmente se você mantém todo, né, uma rotina alimentar aí equilibrada, né? Então isso aí não vai fazer. E se você também utilizar alguma estratégia, como por exemplo, antes dessa festa de aniversário, você faz ali um shotzinho, com por exemplo, vinagre de maçã, um meio limãozinho espremido, e pode até colocar ali uma fibra, então por exemplo, o germe de trigo, por exemplo, ou farinha de banana verde também, tá? E faz esse consumo desse shotzinho ali 1 hora mais ou menos antes desse evento, vai contribuir para que você não consuma tanto doce e também que a gordura daquele doce não seja totalmente ali, né? Não vire imediatamente gordura localizada aí, tá? Então é uma diquinha simples que você pode colocar em prática. E ficar muito atento também, porque às vezes na vontadezinha, né, você tá ali no evento social, vendo aquela mesa de doce, aquele bolo ali, né, e tem todo aquele suspense para cantar o parabéns, pode ser que ali você, né, se desconecte com o seu corpo e só fique, né, prestando atenção na comida. Então tem que tomar cuidado para você não cair nessa, né, então para você conseguir ter esse equilíbrio. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de ter esse controle, coloque o telefone para despertar de meia em meia hora ou de 1 em 1 hora, quando você estiver nesse evento, para você dar uma reconectada e pensar, opa, calma, será que eu tô comendo demais, tô extrapolando ou não? Porque essa reconexão aí é importante para você conseguir manter o controle, tá? E a gente também tem a vontade, né? Que é uma, né, ela é bem específica, geralmente você consegue até lembrar do sabor, do cheiro, tem a ver com alguma emoção afetiva, né, às vezes é algum doce que alguém preparava para você, ou que você comeu em alguma determinada viagem, data especial, né, e quando a gente tem essa vontade, a gente sempre respeita e ela é interessante porque a gente consegue programar quando a gente vai realizar ela, né? Então ali não acontece um exagero, uma extrapolação. Então nessa vontade, essa vontadezinha são meios que a gente tem uma facilidade a mais de controlar, tá? Então elas não são ali perigos para esse processo de emagrecimento, porque agora você criando consciência que elas existem, você vai ter mais facilidade para criar estratégias, né, para lidar com elas quando aparecer, tá bom? Só que aí não é só isso que vai influenciar na sua vontade de comer doce. Temos outros fatores aqui que são fatores que tornam muito mais difícil esse controle, que tornam muito mais difícil a gente conseguir controlar o consumo do doce, tá? E aqui sim a gente acaba extrapolando, comendo em excesso em horários ali que não seriam os mais adequados, como por exemplo no meio da noite e tendo problema, tá? Eu já tive pacientes que já me relataram que levantavam de madrugada para ir comer algum doce que estava guardado na geladeira, porque essa pessoa às vezes só conseguia pensar naquele doce que estava ali guardado. E aqui eu já adianto mais uma dica para vocês. Se você é uma pessoa que sente muita dificuldade em controlar, né, o ato de comer, não só do doce, mas qualquer alimento específico, e você sabe que esse alimento em excesso atrapalha, né, o emagrecimento, então você pode seguir uma seguinte estratégia, que é evitar ter esses alimentos na sua casa. Por quê, gente? Porque durante todo o nosso dia, né, o nosso cérebro sempre está o quê? Tomando decisões, certo? Então, às vezes, a hora que você amanhece, você já lembra, vamos supor, do bis, né? Falando em bis, tenho até um pacote de bis aqui guardado aqui em casa, que a gente ia fazer uma torta, eu ia fazer uma torta de bis pro Natal. Acabou que eu não fiz essa torta de bis pro Natal e tá até hoje. Hoje é dia 10, né, de janeiro, né? Então vai quase fazer um mês que tá um pacote de bis guardado aqui em casa para fazer uma torta que era pro Natal e a gente não fez. Então, tá vendo? Eu tenho um mês que eu tô praticamente guardando esse bis e eu não tive nenhum problema, né? Não fui, ataquei, não comi. Mas às vezes, né, gente, dependendo da pessoa, inclusive eu, há uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás,
não ficaria de jeito nenhum esse bis guardadinho por esse tempo todo, porque eu já teria detonado esse bis, já teria comido ele todo, tá? Então, isso acontece sim. Então, não se sinta aí mal se isso acontece com você, né? Isso pode acontecer e aprender a lidar com isso é muito importante. Só que você não vai aprender a lidar com isso deixando isso aí na sua frente e você, eu tenho que ser forte, eu tenho que resistir. Porque tem pessoas que fazem isso, né? Finge que isso aqui é o bis. Tem pessoas que compram, deixam e ficam aquela disputa, né? Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir controlar, ver isso aqui e não comer. E não é assim que funciona, tá? Porque uma hora você não vai conseguir ter essa tomada de decisão, ter controle, vai acabar comendo, e não só um, mas ele todo, e isso vai gerar uma baita frustração, você vai ficar muito desmotivado e quem sabe até desistir de todo esse processo, né? E não é isso que a gente quer de maneira alguma. Então o objetivo aqui é você conseguir lidar com todos os obstáculos, né? E conseguir aí secar nesse ano de 2023, né? Então vamos lá, igual eu tava falando pra vocês. O que acontece? Durante o nosso dia, a gente já tem que tomar várias decisões, né? Então, é muito mais difícil você ter que lidar com aquele, né, item, né? E ficar ali, né, se policiando. Então, às vezes de manhã, você já levanta nessa batalha. Não, tem um doce ali, mas eu não vou comer esse doce. Ah, não, depois do almoço, né? Que é um horário que costuma muito a gente ter vontade de comer um doce, não é verdade? Aí você fica naquela batalha. Não, eu não vou comer esse doce. Só que às vezes, a hora que chega no final do dia, a gente já está cansado de tomar decisões. É como se o nosso cérebro ele já tivesse gastado toda a energia dele em tomada de decisões, né? Não só no quesito alimentar, mas em tudo, né? O tempo inteiro a gente está decidindo. Eu tomo banho agora ou mais tarde? Eu lavo roupa agora ou mais tarde, né? Eu faço isso agora ou mais tarde? A gente está o dia inteiro tomando decisões. No trabalho, nas coisas da família, em relação à nossa alimentação. Então, a hora que chega a noite, o nosso cérebro é como se ele já tivesse cansado de tomar tantas decisões. Aí se torna um ponto muito difícil a gente conseguir controlar. Aí que facilmente a gente se conforma e fala, é só hoje mesmo, né? Só hoje mesmo, vou pedir hambúrguer só hoje mesmo, né? Aí o que acontece? Essa história vai se repetindo todos os dias e a hora que a gente assusta, a gente não conseguiu cumprir aquilo, né, que a gente gostaria de cumprir. Então, primeiro ponto, né, gente? Nada de ficar aí nessa batalha com o seu cérebro, né, de que, eu tenho que ser forte, tenho que resistir. Não, você não precisa ser forte, você não tem que resistir. Você tem que entender o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente e bolar estratégias certas, eficazes para te ajudar a chegar no seu objetivo, né? Não é se torturando, se martirizando ali que isso vai funcionar de uma maneira eficiente, adequada, tá? Então essa é uma dica aí muito importante. Evite ter, se você é uma pessoa que tem muito descontrole, evite ter doces, esses tipos de alimentos aí no seu armário, porque ali você pode acabar comendo em excesso, comendo todos os dias, beliscando isso ao longo do dia e às vezes você nem percebe, né? Por exemplo, aquelas baleiras, né? Aquelas potinhos cheios de bala. Isso é uma coisa complicada da gente ter em casa, porque às vezes você passa ali na mesa, tira uma e chupa, né? Foi lá pra dentro, resolveu alguma coisa, voltou, pegou mais outra e chupou. Então, às vezes, ao longo do dia, você chupou ali umas 10, 20 balas e nem percebeu, né? E isso aí, não só em quesito de calorias, mas principalmente de picos de glicose que você está gerando aí no seu corpo, né, no seu organismo ao longo do dia. Então, você foi lá, chupou uma bala, rapidamente chegou glicose na sua corrente sanguínea, essa glicose rapidamente chamou a insulina, né, para vir carregar ela e levar ela para ser, né, para ela conseguir entrar dentro da célula. Só que se isso acontece com muita frequência, você pode gerar a resistência à insulina. Ou seja, essa insulina ela passa a não funcionar de maneira eficaz, porque está chegando tanta glicose que ela não está conseguindo, né, pegar essa glicose e colocar ela para dentro da célula. Então, o que ela faz? Ela vai lá na sua célula de gordura, onde você estoca gordura, né, na sua pochetezinha e fala para ela assim, parou, nós não vamos emagrecer, nós não vamos queimar essa gordura localizada, porque toda hora tá chegando glicose, toda hora tá chegando energia para essa pessoa, então como que eu vou queimar,
né, a energia que está estocada, que é a gordura, se toda hora está chegando glicose aqui? Não tem como, eu tenho que resolver com essa glicose aqui, entendeu? Isso fica claro para vocês? Por quê? Como que você vai queimar seu estoque de energia, que é a gordura, se toda hora tá chegando glicose, que é fonte de energia também, né? Então, seu corpo não vai queimar o que está estocado para pegar o que chegou e, né, gastar e estocar ele novamente. Não vai. Então, por isso que mesmo você fazendo uma dieta, contando calorias, treinando, morrendo na academia, algumas pessoas aí até mesmo, né, passando fome, elas não vão conseguir ter resultados, porque tá tendo esse pico de glicose aí ao longo do dia, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os doces e essas beliscadas. Então, se você sente dificuldade de se controlar diante de algum alimento, evite ter esse alimento em casa. Ah, minha cunha, meu cunhada maravilhosa aí chegou. Ai, ai. Chama as amigas para assistir aqui, viu, Cláudia? Hoje eu vou ensinar a comer doce e não ganhar gordura, hein? Encaminha a live aí para esse povo. Chama essa galera aí para participar, né? Esse ano de 2023 vai todo mundo, ó, ficar saradona aí, hein? Então, gente, esse é um ponto importante aí, tá? Outro fator, né? O que acontece? Além dessa questão de você estar vendo, né, e ter dificuldade de lidar com, né, com esse autocontrole diante dos doces, ele não ocorre simplesmente só porque você está vendo, mas existem fatores por trás ali que estão te descontrolando seu metabolismo e até mesmo a sua mente, para que você acabe extrapolando nesses alimentos. Então, o que acontece aqui? Um deles é a saúde intestinal, é o seu intestino. O nosso intestino, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro, tá? Então, ele vai ter funções muito semelhantes ao nosso cérebro, de, né, mandar mensagens, mandar informações, né, mandar ordens ali, tá? E o nosso intestino, ele é muito sensível à alimentação. Então, ali, em apenas 3 dias, você consegue modular todo o funcionamento do intestino. Você consegue ali, né, fazer uma modulação das bactérias que ali estão colonizando ele e alterar várias funções. Então, por exemplo, uma pessoa ali que tem gases fétidos, distensão abdominal, né, ou seja, fica com a barriga distendida, mais inchada, fica ali com flatulências, tem dificuldade de ir ao banheiro, né, tem dificuldade de fazer cocô. Essa pessoa, muito provavelmente, o intestino dela não está funcionando bem. Ela está com alguma alteração na microbiota, né? Que é as bactérias que colonizam aquele intestino. Então, essa pessoa, ela pode ter mais tendência, né? A ter um desejo maior por doces, ok? Porque ali aquela microbiota fica desregulada, tendo as bactérias, né? As bifidobactérias, que são as bactérias boazinhas, né? Vamos dizer assim, em menor quantidade, e as bactérias patogênicas, né, que são as do mal, né, em maior quantidade. E essas bactérias patogênicas, elas necessitam de açúcar, né, elas necessitam de carboidratos refinados, de gorduras trans, né, ou seja, desses alimentos como pizzas, brigadeiros, né, hambúrgueres, refrigerantes, né, industrializados no geral. Então, elas necessitam desses alimentos porque eles são fonte de alimentos para elas. Então, cada vez mais você vai ter necessidade, desejo por esses tipos de alimentos aí, tá bom? Então, aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque se você faz essa alimentação mais rica em doces, carboidratos refinados, alimentos industrializados, você faz esse desequilíbrio, você aumenta essa quantidade das bactérias patogênicas. E quando há esse desequilíbrio das bactérias, a sua parede intestinal, né, ela não vai funcionar da maneira adequada. Ela acaba o quê? Abrindo as microvilosidades. Então, todo o processo de absorção de nutrientes, né, fica tudo remodulado ali, tá? Igual eu falei, né, em apenas 3 dias você consegue ter essa modulação intestinal. Então, o que acontece muito com as pessoas? Quando passa um final de semana que a pessoa comeu mais carboidratos refinados, mais alimentos com excesso de açúcares,
de gorduras industrializados, o que acontece geralmente na outra semana? Na segunda, por exemplo, ela tem geralmente mais desejo por doce. Porque em apenas esses dias do final de semana, ela modulou essa microbiota e ela modulou as células do intestino, ela fez essa modulação. E essas células do intestino começam a mandar sinais para o cérebro, pedindo mais esses tipos de alimentos, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí com essa saúde intestinal. Então, se você tem alguns desses sintomas e é doida por doces, tem muito desejo, muita dificuldade de se controlar diante dos doces, o primeiro passo aqui é resolver esse intestino, né? Colocar ele para funcionar bem. E como que eu faço isso no Nutri? Primeiro ponto aqui, se você for tentar logo de cara retirar os doces, não vou comer mais, você vai sofrer muito, porque a tendência é que você vá desejar realmente mais esses alimentos, tá? Então a dica que eu dou é a gente tentar voltar a esse equilíbrio. Então ali, aos pouquinhos, você vai reduzir esses alimentos que são fonte energética para essas bactérias patogênicas e aumentar os alimentos que vão ser fonte energética para as bactérias do bem, para as bifidobactérias. Então aqui você vai caprichar em alimentos, em vegetais, legumes mais crus. Então, uma alface aqui, por exemplo, cenoura, beterraba, tá? Crus, para fortalecer isso. Alguns alimentos ricos em fibras, então a farinha de banana verde é bem interessante aqui também, porque ela funciona como uma grande fonte de alimentos para essas bactérias. Se hidratar bem, utilizar, por exemplo, um shot aí, com própolis e gengibre e hortelã, né? Pode fazer o chá do hortelã também, para fazer esse ajuste, para contribuir para esse ajuste aqui dessa microbioma aqui, dessas bactérias, para que elas se normalizem e você consiga aos poucos, controlar, reduzir esse desejo aí por doce, que geralmente é um desejo, incontrolável, né? Então, para você conseguir não ter essa briga, não ter essa dificuldade ao extremo, você pode fazer isso aos pouquinhos, remodelando isso aí aos pouquinhos, tá? Para não ser nada difícil, para não ser nada muito sofrido, para que você consiga realmente executar. Porque não adianta nada você botar uma meta, que você não vai conseguir executar e depois isso aí, você acaba desistindo e acaba atrapalhando esse processo, tá bom? Outro ponto que a gente tem é o emocional. Então, o fator emocional, ele pode nos levar sim a comer doce. Por quê? Quando você tá triste, tá depressivo, pessoas que têm depressão, pessoas ansiosas, o que essas pessoas têm? Elas têm ali, geralmente, uma liberação a mais de hormônios como cortisol e elas têm uma dificuldade ali em relação à liberação de serotonina, dopamina, que são hormônios ligados, a serotonina e a dopamina, ao prazer e ao bem-estar. E o cortisol é um hormônio ligado ao estresse. Então elas têm esse desequilíbrio, e quando esse desequilíbrio ocorre, o nosso corpo ele percebe isso acontecendo, então ele vai buscar alimentos que vão ali rapidamente te fornecer serotonina, dopamina. E o que vai fornecer rapidamente isso pra gente? O bendito do açúcar, o bendito do doce, tá? Tanto por quesito realmente que o açúcar ele tem essa facilidade, de ajudar, contribuir para esses hormônios, quanto por quesito, às vezes, de condicionamento. Às vezes, desde pequeno, a gente é condicionado a ganhar um doce, a comer um doce como uma forma de recompensa. Por exemplo, o que os nossos pais muitas vezes falavam pra gente? Come tudo. Se você comer tudo, você pode comer sobremesa, Então, ali você tem essa questão, já vai instalando. Poxa, o doce é uma recompensa. Então, toda vez que você se sente necessitado de um abraço,
de uma recompensa, você tem a tendência a querer buscar mais doce. Tanto fisiologicamente, porque o doce ajuda na liberação dos hormônios, né, da felicidade e do prazer, mas também por condicionamento, tá? Você também tem essa tendência. Às vezes os adultos, né, quando a gente era criança, barganhavam, né? Ah, se você não chora não que eu vou te dar um sorvete, né? E isso aí vai condicionando que ao longo dos anos que a gente vai tendo essa experiência, a gente vai ligando o doce com prazer, né? E toda vez que a gente tá triste, tá, né, ansioso, tá com alguma coisa ruim, a gente busca o doce para ter essa liberação aí de dopamina, serotonina, para ter esse prazer novamente. E aqui eu chamo a atenção de um ponto. Lá no nosso intestino, a gente tem uma grande liberação de serotonina, tá? Então, se o nosso intestino não funciona bem, isso implica, né? Isso vai ajudar a gente a desenvolver quadros de ansiedade, quadros de estresse, depressivos até mesmo, tá? Então, tá vendo que um ponto também vai trazendo para o outro, tá? E nesse quesito emocional de ansiedade, primeira questão é descobrir o que está te levando a estar naquela situação. É você entender seus sentimentos, acolher os seus sentimentos e respeitar os seus sentimentos. Porque muitas vezes a gente não é ensinado a isso, né? A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em casa. Nossos pais não ensinam a gente a acolher os nossos sentimentos, né? Muitas vezes ali, os nossos pais, né? Às vezes quando você chora, né? Às vezes ele te dá uma bronca, te dá uma corrigida e fala assim, não chora não, engole o choro. Aquilo ali pra gente, quando é pequeno, quando é criança, aquilo ali é uma forma de fazer a gente calar nossas emoções, a gente não expressar as nossas emoções, a gente sentir vergonha, medo até mesmo de falar o que a gente sente, né? Gera insegurança. Então tudo isso aí vai refletir na nossa vida de adulto, porque quando a gente chega na vida adulta, a gente tem dificuldade de lidar com isso, a entender o que a gente está sentindo e acolher esse sentimento, né? Então, por exemplo, quando a criança chora, a gente já leva pro lado, é birra, tá fazendo birra, mas ele tá chorando realmente ali de raiva, porque ele tem algum sentimento que ele não tá sabendo lidar, né? Ou às vezes ele ficou frustrado, ficou chateado, ficou triste, então ele não tá sabendo lidar com aquilo. E os nossos pais muitas vezes não soubem nos direcionar para isso, né? Eles deram uma bronca e a gente bloqueou ali na hora a questão de demonstrar as emoções, de acolher elas. Então é muito importante você identificar, faça uma lista, né? O dia que você sentiu, que você extrapolou, teve um episódio que você extrapolou, como que você estava naquele momento? Se você extrapolou na sua alimentação, o que aconteceu naquele dia? Foi relacionado o que? A uma vontadezinha? Era um evento social que te levou a comer? Ou você ali estava com alguma emoção junto? Você às vezes estava muito feliz, ou estava triste, estava desanimado. O que aconteceu ali? Porque a hora que você faz essa associação, você vai identificar o sentimento e você vai acolher esse sentimento, tá? Em alguns casos, gente, é muito importante a terapia, é muito importante o acompanhamento psicológico, né? Você ter também outras fontes de prazer que não seja a comida, porque geralmente, né, estamos o tempo todo tendo muito prazer com comida. E a comida, ela tem que ser prazerosa, ela precisa ser prazerosa. Mas o problema é que a gente só direciona o prazer para um doce, por exemplo, mas a gente não divide esse prazer com vamos supor, com uma maçã, com uma salada, né? Às vezes a gente tem prazer em comer doce, mas não tem prazer em comer alimentos que vão levar mais nutrientes ali, tá? Então, o que a gente precisa aqui é entender que a comida, ela precisa ser prazerosa, ela tem que ser sim uma fonte de prazer, mas ela não pode ser a sua única fonte de prazer. Porque se ela está sendo sua única fonte de prazer, está errado e você vai acabar comendo emoções, você vai acabar extrapolando na comida, porque toda vez que você enfrentar alguma dificuldade, alguma tristeza, né, algum abalo emocional aí, você vai ter a tendência a extrapolar em algum alimento
e provavelmente não vai ser uma maçã, né? Vai ser algum alimento mais calórico, o que vai atrapalhar, né, o emagrecimento, por ter mais calorias, né? E se for um doce aí, por exemplo, excesso de carboidratos e gorduras mesmo, vai ter um desajuste, né, na liberação de insulina, que faz com que a gente tenha uma travada no metabolismo e tenha dificuldade de queimar gordura, tá? Então isso é muito importante. Ter outras fontes de prazer. Por isso que o exercício físico, né, ele é tão estimulado, né? Porque durante o ato do exercício físico, a gente libera esses hormônios. E uma visão para vocês verem o tanto que é importante o exercício físico nesse quesito de prazer é que você pode estar cansado, estar super desmotivado, super desanimado, né, de treinar. Mas se você consegue vencer essa barreira e vai para a academia, né, vai para onde for, depois do treino é a melhor sensação do mundo. A sensação de ter treinado, mesmo você não querendo ir, é a melhor sensação do mundo. Por quê? Ali durante aquele treino você liberou hormônios do prazer, do bem-estar. E além tem a questão de dever cumprido, de eu venci, eu consegui ir, né? Eu consegui vencer. Então, isso aí gera prazer, é muito importante. E quando você faz uma sequência de treinos, mantenha constância nesses treinos, fica mais fácil depois de você executar, né? O problema é que às vezes a gente não trava os nossos pensamentos sabotadores. E eles sempre surgem. No nosso dia a dia inteiro tem pensamentos sabotadores. Olha um exemplo que eu vou dar hoje para vocês que aconteceu comigo em relação a treino. Eu me propus fazer todos os dias o treino em casa, né, um cardiozinho, né, de pelo menos 15 minutos, no mínimo 15 minutos, até mais ali se eu conseguir. Porque esse mês eu não vou conseguir ir para academia, né, não vou conseguir me deslocar, né, para ir. Então, o que aconteceu hoje? Hoje de manhã foi um caos aqui em casa. Minha máquina de lavar roupa estragou, então eu fui levar para consertar. Então, acabou que amanhã ficou bem corrida. E a parte da tarde também ficou. Então, a hora que eu cheguei em casa já era o quê? 5 horas da tarde. Então, essa hora que eu cheguei em casa, eu tinha o quê? Eu tinha que pegar e fazer a comida do Heitor. Eu tinha que comer, né? E tinha que vir aqui para assumir esse compromisso que eu fiz com vocês, que é de todo dia estar aqui trazendo o conteúdo para ajudar vocês a secarem, né, a eliminarem a gordurinha localizada, né? Então, o que aconteceu? E eu tinha que treinar também. E veio logo na minha cara o seguinte, né, o pensamento, eu não vou conseguir treinar, não vai dar tempo, né? Já foi o quê? Um pensamento negativo tentando me bloquear, né? Aí o que eu parei e pensei, opa, não, peraí. Não, vai dar tempo sim, não vou me organizar. E se não der tempo de eu treinar antes da live, eu treino depois da live, né? Aí veio o seguinte pensamento de novo. Mas depois da live, a live termina tarde, eu vou estar tão cansada, eu vou querer tanto dormir, vou ficar com preguiça, vai estar frio lá fora. Então, veio o quê? Mais um pensamento bloqueador, né? Aí eu peguei, não, a gente tem que resolver essa situação. Então, eu faço a live durante, né, eu estiver pedalando. Eu pedalo durante a live. Aí veio outro pensamento para me bloquear, outro bloqueio, que foi o seguinte. Mas o Alex também faz live nesse horário e ele treina nesse horário. Mas aí eu pensei, mas eu posso conversar com ele e falar com ele, olha, você treina mais cedo, que eu vou treinar depois, né? Porque a gente só tem uma bicicleta. Então você treina primeiro e depois eu treino e faço a live durante o treino? Aí eu falei com ele, comentei e ele, não, beleza, sem problema, tranquilo. Então o que estava acontecendo? Eu estava criando obstáculos para não treinar hoje, para não fazer exercício hoje. Então tá vendo, gente? É o tempo inteiro nós temos que lutar, né? A gente tem que trabalhar a nossa mente. Então pensa, eu sou nutri, eu sei a importância mais do que ninguém de treinar, de ter bons hábitos saudáveis. Mas se a minha mente ela tenta me sabotar, né? Imagina aí, vocês também passam por isso. Então isso é normal, isso acontece com todo mundo. Só que às vezes a gente não treina a nossa mente. A gente não trabalha a nossa mente para enfrentar essas situações. Então, toda vez que você pegar, promete aqui pra mim, fala assim, eu prometo, Nutri, porque se você quer ter resultado, você precisa ter essa promessa com você.
Toda vez que na sua mente passar um bloqueio, um pensamento sabotador, né, de negativismo, de uma desculpa, tá? Toda vez que passar isso aí na sua mente, você vai desbloquear, você vai criar uma estratégia para mudar isso aí, para que isso não aconteça. Porque a gente tem saídas. O nosso cérebro que o tempo inteiro fica criando motivos para a gente não executar o que é preciso, tá? Então, igual eu falei, a questão do frio, né? De estar lá fora, tá frio. Gente, era só vestir roupa de frio, nem tá tão frio assim nada, né? Não tá nevando. Então, tá vendo como a nossa mente, ela sempre vai tentar levar esse lado do bloqueio, tá? Então, se você quer emagrecer, você precisa lidar com isso. E aqui eu chamo a atenção de novo para aquele ponto que eu falei no início da live. Tá vendo que você não pode ficar se forçando demais a enfrentar as coisas? Então, por exemplo, igual aquela questão, não adianta nada você ficar aí com uma caixa de bis no seu armário e ficar falando assim, não, eu vou ser forte, eu não vou comer, eu vou falar não hoje, eu vou ser forte. Não tem como você ficar lidando com isso, porque o tempo inteiro a sua mente, ela tenta te sabotar, ela tenta bloquear você para você não fazer o que é preciso, tá? Então não adianta você querer comprar essas lutas, porque já vai ter várias. Então o máximo que você conseguir deixar mais fácil para você, melhor é. Outra coisa que estava acontecendo, eu estava com dificuldades em controlar a alimentação da semana, né? Do almoço, a questão de ter mais verduras no meu almoço. Por quê? Né? Eu cuido do Heitor sozinho, então é um caos realmente, não é fácil. Mas eu estava utilizando isso como o quê? Como uma desculpa, né? Ah, hoje não deu. Aí a hora que eu percebi, já tinha acontecido uma semana, né, da gente não conseguir comer verdura de uma variedade, de uma quantidade ali legal, até mesmo dias de comer sem verdura, mesmo tendo a verdura. Aí eu peguei e falei com o Alex, não, vamos resolver isso. Então, eu preciso voltar a fazer as marmitas, porque isso me dá tempo. Porque aí eu consigo dedicar aqui na rede social, eu vou conseguir me organizar melhor, voltar, né, futuramente nos atendimentos. Então, eu preciso me organizar com isso. E ter a marmita me economiza muito tempo. Porque a do Heitor é rapidinho, mas fazer toda a comida, né, do dia a dia é mais complicado, né? Ficar ali, né, tirando esse tempo, principalmente porque o Heitor agora tá numa fase de engatinhar, de andar, né? Então ele tá numa fase assim, que acaba que cada dia que passa eu preciso dar mais atenção a ele. Então, quando eu pensei nisso, como é que eu vou fazer, gente? Eu preciso de uma solução para isso, né? Aí vem de novo o pensamento sabotador. Ai, mas que dia da semana eu vou fazer isso? Porque durante a semana não tem como, né, eu tirar um dia para fazer, porque as sonecas do Heitor não dá tempo suficiente para me arrumar as coisas em casa e ainda fazer marmita, que eu gasto cerca de umas 2 a 3 horas para fazer. Então durante a semana não dá. Sábado e domingo. Sábado o Alex pode ficar com o Heitor, né? Mas o Alex já chega cansado do serviço e tal. Aí eu pensei, domingo. Mas domingo é tão complicado, domingo também é tão difícil que eu vou na igreja cedo, depois... Tá vendo? Eu fui criando, né? Meu cérebro, a nossa mente tem uma capacidade incrível, né? De nos sabotar. Então eu fui criando coisas. Aí eu peguei e pensei, não, peraí. Eu tenho que vencer esses obstáculos, eu tenho que vencer essas crenças, esses sabotadores, um por um. Então toda vez que foi passando eu fui bolando uma estratégia. Aí eu pensei, mas aí, eu perguntei o Alex se ele pode olhar o Heitor, se ele concorda de olhar o Heitor no domingo para me fazer. Aí eu conversei com o Alex e falei, a gente tem que voltar para as marmitas, para me conseguir ter tempo e tal. Então no domingo, vamos combinar que a gente vai à igreja e após a igreja você vai ficar responsável pelo Heitor, né? Porque enquanto você fica responsável aí pelo Heitor, olhando ele, eu vou preparar as marmitinhas da semana. Tá, beleza, tudo bem. E no meu cérebro eu já tinha criado rejeições para aquilo, que ele não ia querer olhar, que não sei o quê. Só que eu nem tinha perguntado, eu nem tinha aberto a boca para isso. Então, muitas vezes isso aí acontece, tá? Então, quem aí, né, é casado, tem um namorado,
às vezes a gente fica supondo qual que vai ser o pensamento daquela pessoa, mas a gente não chega nem a comentar com ela, se ela topa tá junto com você nessa, se ela topa fazer isso com você, né? Te ajudar a preparar alguma coisa, explicar, né? Olha, para mim é importante isso, né? Então o Alex sabe que é muito importante para mim essa questão do tempo de ter as marmitinhas, que é sobrecarregado ficar o tempo inteiro cuidando ali do Heitor e ainda conseguir dar conta, né, da casa, de tudo. Então, a gente conversou, eu falei com ele e ele olha o Heitor e enquanto eu faço o almoço de domingo, né, e faço as marmitas da semana, né, e tá muito mais prático, muito mais fácil, né, foi um facilitador ali, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, analisar essa questão aí pra, né, pra não ter esses pensamentos sabotadores, porque não é que não ter, né? Mas não dar ouvidos a esses pensamentos sabotadores, porque eles sempre aparecem, sempre vão aparecer. Isso aí é uma certa forma da nossa mente proteger o nosso corpo. Por quê? Porque toda vez que você precisa sair da sua zona de conforto, você vai ter um pensamento sabotador. Se você precisar agora sair daí e ir treinar, fazer um exercício físico, a sua mente, ela vai criar um bloqueio, ela vai criar um pensamento sabotador. Ah, eu tô cansado. Ah, tá frio, né? Só que a gente não pode deixar, né, ela mandar na nossa alma, mandar no nosso desejo ali mais profundo, né? Porque às vezes o nosso corpo, né, a nossa mente, ele tá mandando, né, nos nossos desejos e a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Então, isso aí é um ponto muito importante se você quer ter essa perda de peso. Outro fator, né, que leva a gente a comer doces em excessos aí, é um desequilíbrio nutricional, desequilíbrio de nutrientes, tá? Então, gente, é um primeiro erro muito grave. Às vezes as pessoas querem queimar gordura, querem secar e faz uma restrição muito severa de carboidrato por um tempo assim longo, sem estratégias anti-inflamatórias, sem estratégias para dar saciedade, sem um equilíbrio na quantidade de proteínas. E o que acontece? Essa pessoa acaba tendo muito desejo por doces. Por quê? Porque o nosso corpo, o principal nutriente que vai dar energia é o carboidrato. Então, se você baixa muito esse carboidrato, né, não treina o seu corpo, né, já faz de cara uma estratégia low carb, jejum, por exemplo, sem treinar o seu corpo, ele vai querer muito doce. Por quê? Olha só o que pega nessas estratégias. Por que a gente tem que treinar nosso corpo? A gente não pode simplesmente fazer, né, qualquer estratégia assim. O carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Então, para você respirar, para você estar aqui me ouvindo, você está gastando energia, tá? E quando a pessoa ela já vai direto para uma estratégia de jejum, cetogênica, low carb, essa pessoa baixa essa dosagem de carboidratos, então o seu corpo ele fica, né, sem ter essa principal fonte de energia que ele tanto era acostumado a ter, né? Então, vamos supor, você comia ali em torno de 200 gramas de carboidratos por dia. Chega um belo dia, você corta para 100, né? Usando como estratégia emagrecer, seu corpo às vezes pode até conseguir queimar a gordura ali, mas vai chegar um tempo que ele vai travar e vai estagnar. Por quê? Porque você tem que ensinar o seu corpo antes a que ele não vai usar apenas o carboidrato como fonte de energia, mas que ele vai usar os corpos cetônicos, né? Que são o resultado de uma dieta, né? Low carb, cetogênica e jejum. Essas estratégias, elas vão estimular, elas são utilizadas para estimular o seu corpo a utilizar os corpos cetônicos como fontes de energia, né? Que são vindos aí provenientes da gordura, né? Da gordura aí localizada, tá? Só que se você já vai de cara para essa estratégia, o seu corpo não aprendeu isso, ele não adaptou. Aí você vai ter consequências como dor de cabeça, com muito desejo por doces, né? Fica o tempo inteiro querendo comer alguma coisa doce. Porque o seu corpo, ele tá sentindo falta do carboidrato. Porque ele não sabe usar outra fonte como energia, ele só sabe usar o carboidrato. Então tem que ter esse treinamento aí antes de você seguir nessa etapa, tá? Então é importante a gente se atentar a isso. Outro fator também
é a questão de nutrientes, como, né, as vitaminas e os minerais mesmo. Porque se você está com baixo consumo desses alimentos, o seu corpo não vai funcionar de maneira correta, tá? Ele vai necessitar ali, ele vai ter um desequilíbrio e você vai acabar aí precisando consumir, né, tendo esse desejo a mais de consumir doces ali, tá? Então, não é interessante. Então, cuidado para você não estar fazendo uma estratégia muito restritiva. Isso aí, por um certo período de tempo, você até consegue manter, mas depois é um tiro no pé. Você não consegue manter para um longo prazo e vai atrapalhar aí, né, esse processo de emagrecimento, principalmente porque você vai correr o risco de entrar no efeito aí sanfona, no efeito ioiô, que aí emagrece e depois reganha peso de novo, né? E não é interessante. E por último, né, um outro fator aí que leva muita gente consumir doces e sem controle, perder o controle no doce, é a modulação do paladar. Então, quanto mais doce a gente come, acontece que dois fatores. Quanto mais doce você come, mais as suas papilas gustativas, né, que ficam aí na língua, mais elas vão ter sensibilidade ao doce. Mas ali elas vão necessitar de mais doce. Então, se você come muito doce e vai lá um dia, bebe um café sem açúcar, chupa um limão, por exemplo, você vai achar aquilo horrível. Por quê? Porque o seu paladar ele está adaptado ao doce e não está adaptado ao amargo, ao azedo, tá? E isso acontece, né, muito desde a nossa infância. Por quê? Os adultos, principalmente, né, antigamente, pais e avós, e hoje em dia ainda tem muito isso ainda acontecendo. Eles dão doce já logo pro bebê, né? Então, por exemplo, igual agora, o Heitor tá na introdução alimentar, mas ele não consumiu nada com açúcar ainda, né? Ele não consumiu, igual, por exemplo, abacate. É uma fruta que as pessoas adicionam açúcar. Tem o costume de se dar gelatina pro bebê, né? Então, isso é tudo o quê? Açúcar, excesso de açúcar. Então, se eu foco dando esses alimentos, ele vai desejar cada vez mais esses alimentos e isso vai interferir na vida adulta dele ali, tá? Então, quanto mais eu conseguir tardiar isso, mais interessante é. E o que eu faço também? Eu ofereço para ele alimentos azedos. Então, o Heitor, ele já consumiu ali maracujá, que é azedo, né? Então, isso faz ele modular esse paladar. Ele conseguir consumir itens azedos, itens mais docinhos, por exemplo, uma banana, né? E aceitar todos os dois. Agora, se eu só direciono, só dou ele coisas muito docinhas, não apresento uma coisa azeda ou amarga para ele, ele vai ter a tendência a não gostar das coisas amargas, justamente porque não foi ensinado. E esse ponto aqui é muito legal, porque você consegue modular seu paladar, você consegue ajustar ele. Então é só você fazer o desafio dos 7 dias ali, sem açúcar, por exemplo, né? Sem adicionar açúcar no café, nos sucos, né? Porque isso aí automaticamente você vai adaptando. No primeiro dia é horrível, horrível demais, gente, porque eu já passei por esse desafio. Eu precisei fazer esse desafio, né? Então o primeiro dia é ruim, mas depois você vai adaptando. O seu paladar ele vai adaptar. Mas cuidado com o quê? Pensamento sabotador. Ai, é horrível. Ai, eu não vou dar conta, né? Então, quebre essas crenças, quebre esses pensamentos sabotadores aí, para que isso aí não torne uma dificuldade de você conseguir ter resultado aí nesse processo, tá? Então, cuidado para você não estar fazendo essa crença aí, nesse bloqueio aí, para você não conseguir fazer a mudança desse paladar, tá bom? Então, o que acontece aqui? Outro fator, né, dessa alteração do paladar. Você vai ter esse desequilíbrio, né, do paladar por causa disso, né? Porque às vezes desde pequeno sempre foi acostumado a comer alimentos mais docinhos, né, e tal. Mas agora na vida adulta você consegue modular isso. E também tem outro fator. Esses alimentos, gente, que são industrializados, então bolacha recheada, por exemplo, que é industrializado, tem bastante açúcar, bastante gordura, eles podem acabar gerando uma certa dependência, né?
não só pelo açúcar, mas pelas substâncias químicas, tá? E essa dependência gera um certo vício mesmo, estou falando de dependência mesmo de vício, tá? Então você fica sempre buscando e desejando aquilo ali. E quando você às vezes retira esses alimentos, né, de uma vez ali, né? Então, por exemplo, vamos supor que todo dia você come muito alimento industrializado. Então, bolacha recheada, todinho, aquelas pipocas, tipo, sei lá, Doritos, salsicha, né? Hambúrguer empanado, né? Aqueles bifinhos de hambúrguer, que são alimentos, né, bem industrializados. Suco de pacotinho, né? Miojo, né? Então, vamos supor que todo dia você come muito esses alimentos e de uma vez você queira cortar e não comer mais, você pode gerar uma certa abstinência realmente. Ou seja, né, você fica naquela dificuldade, meu Deus, eu queria estar comendo esses alimentos. Seu cérebro vai buscar, vai desejar muito aqueles alimentos, porque realmente você entra numa certa abstinência, tá? Então esse é um outro fator aí que acontece, esse vício que tá ligado. Então, gente, recapitulando, você consegue sim secar, queimar a gordura comendo doce, tá? O problema é o quê? É nas quantidades desse doce aí. Porque se você come o tempo inteiro, né, em excesso, isso aí vai atrapalhar por dois fatores. Primeiro fator, porque você provavelmente vai estar consumindo excessos de calorias, tá? E segundo fator, porque isso gera picos de glicose. Isso gera aí um descontrole no seu metabolismo e acaba travando o seu metabolismo. Porque toda vez que você come carboidratos refinados, né, que é o exemplo do doce, né, do açúcar aí, esse carboidrato refinado, esse açúcar, ele rapidamente vira glicose e essa glicose é absorvida muito rápido, chega muito rápido na corrente sanguínea. E isso aí estimula muito a chegada da insulina, que é um hormônio que pega essa glicose e coloca lá para dentro da célula para ser metabolizada, virar energia, tá? Só que se o tempo inteiro chega glicose e ela chega muito rápido toda de uma vez, o seu corpo precisa produzir muita insulina, precisa que essa insulina venha muito de uma vez. Só que com o passar do tempo e com a repetição, com a frequência que isso acontece, chega um momento que seu corpo cria uma certa resistência à insulina. É como se essa insulina não conseguisse trabalhar, não conseguisse funcionar da maneira adequada, né? Então, ali, ela tem que pegar essa glicose, colocar para dentro da célula, mas está chegando tanto de glicose, né? Então, o que ela vai fazer? O que ela vai pensar? Opa, peraí, tá chegando muita fonte de energia, né? Não tô conseguindo lidar com isso aqui. Então, eu vou deixar essa pessoa queimar a pochetezinha dela, queimar essa gordura localizada? De jeito nenhum. Por que ela vai queimar o que tá em estoque, vai gastar o que tá em estoque, se toda hora tá chegando aqui fonte energética? Vocês conseguem pegar isso, entender, né? Então, ela acaba o quê? Fazendo um papel de fofoqueira, de amiga da onça, indo na sua pochete, na sua gordurinha localizada e falando assim pra ela: aqui, amiga, sai daí não, fica aí, gordurinha, não queima, não vai embora, porque essa pessoa aqui toda hora tá mandando carboidrato, então não precisa queimar o que tá estocado, não precisa queimar o que tá guardado, né? Porque toda hora chega muita glicose aqui. Então esse é um perigo de você ter essa resistência à insulina. Além do fato de que a resistência à insulina, futuramente, se não equilibrada, pode surgir o quê? Um diabetes. Então aí, se você já tem genética, carga genética para isso e ainda consome... Nossa, eu falando em genética, vocês sabiam que existem alimentos que podem modular a nossa genética? Que pode fazer, né? O que acontece? A obesidade, né? A gente sabe que não é só simplesmente que você come, mas a genética pode influenciar você ter sobrepeso e obesidade. Inclusive, tem muitas pessoas que falam aí, né? Ah, eu tenho excesso de peso por causa da minha genética, eu não emagreço por causa da minha genética. Sim, a genética pode influenciar nisso, mas ela não é um fator que vai definir esse resultado. A gente consegue modular essa genética para que você consiga ter o emagrecimento, para que você consiga emagrecer, tá? Então, eu acho que eu vou trazer esse tema de live amanhã, né? Como a gente pode, através do poder dos alimentos, modular a nossa genética para que a gente não ganhe peso, para que a gente não fique com excesso de peso. Eu acho que eu vou trazer depois esse assunto amanhã, né?
Então, recapitulando aqui, né, o nosso resumo. Então, a gente tem que tomar cuidado que essa resistência à insulina pode virar uma diabetes aí, principalmente se você já tem o quê? Fator de risco, já tem genética, né, associada a isso. Se você é uma pessoa mais sedentária, não treina, não faz exercício físico, tem uma alimentação contribuindo, né? Então, a gente tem que ligar um alerta. E identificar os motivos que estão te levando a comer esse excesso de doce. É um fator emocional? É um fator aí de saúde intestinal? Seu intestino não está funcionando bem? Algum desequilíbrio nutricional, ou seja, está faltando nutrientes para o seu corpo? Seu paladar está desequilibrado? Porque quando a gente identifica, a gente consegue trabalhar isso aí mais a fundo e consegue ter resultados, tá bom? E aí, ficou alguma dúvida? Tem algo aqui que você gostaria de perguntar? Alguma dúvida em relação a esse assunto ou até mesmo outro assunto? Pode mandar a pergunta aqui ou pode deixar também nos comentários, né? Se eu encerrar essa live, vou deixar ela salva. Tô só conferindo aqui porque a minha bateria está acabando, só 6%. Então, a hora que eu encerrar essa live, se ficar alguma dúvida, pode comentar aí embaixo dela. Se você fez sentido para você, se você conhece alguém que também precisa aí de ter todo esse conhecimento que a Nutri passou aqui, né? Uma pessoa aí, uma amiga que tá querendo, né, secar, ter o shape, né, eliminar aquela gordurinha localizada nesse 2023, encaminha essa live para ela. Manda essa live para ela, fala com ela para vir assistir aqui. E amanhã, né, na verdade todos os dias, né, desse mês de janeiro, às 19h19, eu tô aqui trazendo conteúdos para vocês, várias coisas aí que atrapalham você a secar, a eliminar essa pochetezinha que tanto te incomoda, tá? Então, fique atento às lives aqui da Nutri, aos vídeos, para você pegar todas as dicas aí, para ajudar você a secar, eliminar essa gordurinha localizada e de uma maneira leve e prazerosa, né, gente? Porque é isso que eu acredito, é isso que eu fiz comigo, é isso que eu faço, né, com as minhas clientes, com as pessoas que passam em consultório comigo, que já participaram de grupos de emagrecimento, é ajudar você a ter o seu corpo ideal de uma forma leve e prazerosa, né? Porque de amargo já basta aí os problemas da vida, né? Então, esse processo de emagrecimento não pode ser também uma coisa difícil. Oi, Claudinha, muito obrigada. Que bom que você gostou, minha linda. Compartilha, tá? Para as pessoas aí, alguém que você conheça, tá? Compartilha isso e é legal, gente, a gente compartilhar os ensinamentos que a gente tem, tá? Compartilha essa live, outros vídeos da Nutri também que você achar interessante, tá bom? Ei, Ana, meu amor, tudo bem, gatona? Ô, Ana, eu tô encerrando agora a live, mas eu vou deixar ela salva, tá? Eu vou encerrar agora, principalmente porque a minha bateria tá acabando. Toda hora eu tô até olhando aqui, morrendo de medo, porque se ela acaba e eu não salvo, aí não fica salvo. Mas hoje eu falei sobre os doces, Ana, bem interessante. Eu falei de vários fatores que levam aí as pessoas a comerem doces e sem controle, tá? E depois, se ficar alguma dúvida, comenta, tá bom, gente? Comenta nos comentários aqui e deixa a opinião de vocês também. Depois que eu salvar a live, comenta lá embaixo, né? É importante porque aí outras pessoas veem, aí elas, né, criam curiosidade de vir também conhecer mais e entender mais sobre esse assunto. E o meu objetivo, igual eu falo, né? Ajudar as mulheres, principalmente, a, né, secar, eliminar a gordurinha aí que tanto incomoda de uma maneira leve e prazerosa, né? Sem ficar caindo aí nesse ponto que é sofrido e é difícil demais, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, né, pela presença aqui e até mais. Beijo, até amanhã.